Bom dia, pessoas! Hoje falaremos sobre o Maú de Ben 10 e me deixou apavorado. Nesse universo as coisas saem um pouco do controle e não acontece como todos nós conhecemos. Benjamin Tennyson é o nosso querido Ben 10 e a sua história original se desenrola em torno do garoto que encontrou o Omnitrix e agora usa para proteger o universo. O que é o Omnitrix? O Omnitrix é um dispositivo criado por Azimuth capaz de fazer o portador se transformar em todas as espécies do universo. O objetivo é trazer a paz universal e fazer as pessoas sentirem na pele como são as outras espécies. Mas agora pensa comigo, e se o Azimuth, em vez de ser o mais inteligente em busca da paz, ser o mais inteligente em busca da destruição, poder e além disso ser totalmente louco? E assim a gente começa a história de Omnitrix. Lembrando, e isso é o Maú, no caso, um universo alternativo, criado por Hannibal099 no TikTok. Lá tem os designs dos aliens e também junto com ele produzindo tem o Force Cry e ele animou a história. Agora, deixa eu te contar a história do episódio mais macabro de Ben 10. A história começa com Azimuth terminando o primeiro Omnitrix. Assim como a série original, existe a primeira versão, o protótipo, mas quando ele ia terminar, ele foi interrompido por dois personagens, o Tetrax e o Vilgax. Azimuth, antes de tudo, lança o Omnitrix pelo espaço, e no mesmo instante, ele tira sua própria vida. Mas para trás, ele deixou uma carta escrita: se não for eu usando dor e agonia, alguém o fará. Uma das coisas ruins desse relógio é que o Azimuth tinha um objetivo de fazer com que ele funcionasse igual ao original, o que não foi nem o caso. O Omnitrix veio cheio de defeito e o próprio relógio decide quando vai se transformar, o porquê vai e qual alien vai ser. No caso, o Ben é apenas um receptáculo para esse relógio destruidor de mundos. Depois que Azimuth lança o Omnitrix, ele chega na Terra e os eventos acontecem da mesma forma que a gente vê no desenho. Ben briga um Vomax e a Gwen, sai para andar na floresta, vê um meteoro, ele cai e assim ele vai atrás do relógio. Quando ele pega o relógio, o que deveria ser um processo indolor, se torna uma tortura, porque o Omnitrix ele não só gruda no pulso do hospedeiro, ele também se conecta ao seu organismo, assim perfurando o braço do Ben, e depois disso, o Omnitrix e o Ben eram apenas um. Ben sempre que se transforma em um alien no universo original, ele só se transforma ao corpo, mas em estar lá ainda é o Ben, e ele tem totalmente o controle de tudo, e o processo da transformação é indolor. Mas o Omnitrix é diferente, ele só se transforma em alien quando ele percebe uma ameaça, e no original, quem vai atrás do Ben procurar ele? Sim, a Gwen, e o Omnitrix detecta ela como uma ameaça, e começa o processo de tortura. O processo da transformação, uma coisa que era para ser indolor, agora é uma agonia de ser queimado vivo, seus ossos quebrando, seus órgãos explodindo, e o Ben, uma criança de 10 anos, no momento, sentindo tudo isso de uma só vez. E quando ele se transforma, Ben não tem mais o controle do seu corpo, mas ainda tem da mente, ou seja, o Omnitrix pode fazer tudo, mas o Ben não vai poder fazer nada, ele não vai poder parar, entendeu? Mas ele está ali, olhando e sentindo tudo o que o Omnitrix faz. O Omnitrix detecta a Gwen como uma ameaça e o seu principal objetivo é levar a dor para o universo. Então, o Omnitrix vai lá e incendeia a cabeça da própria prima. Por mais que não seja o Ben fazendo isso, ele ainda tá lá dentro, vendo tudo. O psicológico dele foi destruído e ele se sente culpado pela morte da própria prima. Só que mais pra frente, ele vira o XLR8 e volta ao local do acampamento, quando Vomax estava lá. E o Omnitrix, sem hesitar, atropela e explode o corpo do Vomax, assim o matando brutalmente. E lembre-se, tudo de ruim o Omnitrix fazer, o Ben vai ver. Como deve ser ruim matar as pessoas que você ama, ver o corpo dela destirada no chão, sem você poder fazer nada para impedir. O pior de tudo, a culpa é sua. Você fez isso, você destruiu tudo, você é um monstro. E com tudo isso, Ben sempre avisa aos outros para não chegarem perto dele. E ele meio que se isola, só isso não funciona. As autoridades descobrem tudo muito rápido e vão atrás dele. E como resultado, um assassinato em massa aconteceu. E ele, sabendo que para vencer todos de uma só vez, ele deveria se tornar mais forte, então ele se transforma no Alien X. O Alien X, em sua forma mais selvagem e macabra, começa uma aniquilação em massa na Terra, no universo, no espaço, em todo lugar. Esse rastro de poder imensurável de maldade chega em outros universos, onde o Omnitrix deu errado e o Omnitrix deu certo. E chama a atenção do Azimuth, que naquele universo ainda estava vivo.
e de cara já tinha noção do perigo do Arnitrix, pois ele já sabia do que se tratava. Assim, todos os bens se juntavam novamente para deter essa ameaça. Numa batalha intensa e épica, eles conseguiram deter o Alien X, só que ele libera um poder e afasta todos, menos o Ben 10.000, e consegue se manter de pé. E o Arnitrix descarrega, né? Depois de uma batalha intensa, ele, como era o protótipo, ele ainda descarregava. E logo depois de o Ben falar e ele não pode chegar perto, ele teve que arrumar uma solução para poder deter isso. A única solução dele era cortar o braço do Ben, com um ataque à distância. E para isso, ele usou o Atômico X. E é meio um reator nuclear em pessoa, um bagulho do Alien X e do Atômico. E aí o braço do Ben e o Arnitrix são desintegrados. Logo depois, os Sapiens Celestiais constroem o universo e o Ben volta ao ponto inicial de sua história. Mas o trauma piora aí. Todos que ele matou estão vivos e ninguém se lembra de nada. Mas ele sim, ele se lembra. Assim ele passou a conviver com esse pesadelo interminável em sua cabeça. Ele não consegue nem dormir mais. Afinal, ele matou seus próprios familiares e pessoas inocentes com as próprias mãos. Quando ele dorme de tão cansado, ele sonha com um Azimuth doente mental, né? Esse Azimuth é doente mental. E ele diz assim: e será ele que causará a dor e a agonia a todo o universo. O Ben tá muito ferrado. Mas como se o Arnitrix foi destruído? Na verdade, foi mais ou menos. Ele estava interligado ao Ben, seus ossos e órgãos. Ele ainda tá ali, e aos poucos o Ben vai sendo consumido, e a sua mente entra em colapso. Essa história ainda não chegou ao fim. Um dia, o Arnitrix vai voltar. Uma opinião sobre essa história é que eu não sei muito o que dizer. Eu assisti ela 3 horas da manhã no canal do Hip, não sei como é que pronuncia o nome. E eu fiquei com medo, eu tive pesadelo com essa merda. E realmente é uma história bem pesada, uma história que fala sobre diversos assuntos, tá ligado? Eu não vou nem falar, eu não quero pensar nisso. É pesado demais pra Ben 10. Eu amei essa U. Eu literalmente gostei, né, dela. E espero que continuem fazendo, né? Por favor, eu tô cheio de ódio já, tá ligado? Porque de um lado tem uma U boa e do outro lado tem uma U horrível, né? Chatrix. Mas fazer o quê, né? Vai vir vídeo também, né? Ai, tô fudido.